Olá! Eu vim falar hoje para vocês sobre ciclos reprodutivos. Sim, aqueles ciclos que possuem reprodução sexuada. Mas alguns conceitos vão ser importantes para essa aula. Primeiro, o foco que a gente vai ter que manter. A gente tem que manter o foco em quantos indivíduos adultos tem nesse ciclo e qual é o número de ploidia deles, ou seja, se eles vão ser adultos haploides ou diploides. E o momento em que vai ocorrer a meiose, porque é o que é perguntado em vestibular, né? Então, assim, em que local está acontecendo a meiose? E aí a gente vai ver que tem três tipos, né? Tem a meiose gamética, zigótica e espórica, dependendo do tipo de ciclo reprodutor. A gente tem que lembrar também que meiose é um tipo de divisão reducional, ou seja, eu tenho uma célula 2N, ela vai formar 4 células N, então ela só pode acontecer com células que são diploides ou tetraploides, enfim, múltiplos, né? Porque ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos. Eu tenho aqui a mitose, que é uma divisão equacional, que ela pode acontecer tanto em células que são haploides ou diploides, porque ela mantém o número de cromossomos da célula. Então, uma célula N vai formar duas N também. Uma célula 2N vai formar duas 2Ns também. Nos ciclos reprodutores, eu vou usar essa simbologia, o R de reducional, então quer dizer meiose, toda vez que aparecesse, e mitose toda vez que aparecer o E, porque é uma divisão equacional, tá bom? Lembrando também que fecundação ela ocasiona um aumento do número de cromossomos, para eu conseguir observar isso no ciclo reprodutor também, e ela está sempre vinculada à reprodução sexuada, tá bom? A meiose, ela vai ser super importante, porque graças a ela a gente vai ter a manutenção do número de ploidia das espécies, ou seja, o ser humano surgiu com 46 cromossomos, e a gente até hoje, depois de milhares de anos, a gente continua tendo 46 cromossomos, por quê? Porque em algum momento no nosso ciclo reprodutor a gente fez meiose. E a gente sabe que, no nosso caso, isso acontece nos ovários e nos testículos, né? Para a formação lá dos gametas. Se a gente não tivesse a meiose acontecendo, a gente sempre dobraria o número de cromossomos da espécie. E aí a gente perderia as nossas características, né? Ou até mesmo isso seria incompatível à vida. Então a meiose é super importante porque ela mantém o número de ploidia das espécies. Temos que lembrar também que existem dois tipos de célula de reprodução, esporos e gametas. Esporos são células de reprodução assexuada, gametas, células de reprodução sexuada. Independente de qual eu esteja falando, esporo ou gameta, elas sempre serão haploides num ciclo reprodutor, tá bom? Esporófito, como o foco dessa aula é uma introdução para a gente estudar reprodução vegetal, então eu vou colocar dois conceitos importantes aqui para vocês, o esporófito e o gametófito. Esporófito é um vegetal adulto que produz esporos e ele sempre vai ser 2N. Gametófito é um vegetal adulto que produz gametas, ele vai ser sempre N. Eu coloquei essas informações aqui para elas ficarem fixas e vocês poderem olhar toda vez que vocês quiserem, porém a gente vai entender essas duas nomenclaturas na hora que eu for falar o ciclo para vocês, tá bom? Bom, a gente vai começar o ciclo com o ciclo diplobionte. Ciclo diplobionte é o ciclo que acontece com o nosso corpo, ou seja, com os animais. Então, se eu for pensar em mim, eu vou ver que eu tenho 46 cromossomos, ou seja, eu sou diploide porque eu tenho 23 pares que vieram da minha mãe e 23 pares que vieram do meu pai, certo? Então eu vou ter aqui, eu vou ser um organismo, nós somos um organismo diploide. E a gente produz gametas, e como eu falei para vocês, gametas é uma célula de reprodução sexuada e sempre vai ser haploide. Então, uma célula diploide dando origem a uma célula haploide, aqui só pode estar acontecendo uma meiose, certo? Tá vendo como é fácil a gente enxergar isso quando a gente tem o conceito de mitose e meiose na cabeça? Então, aqui, ó, quando eu tenho o gameta haploide, aumenta para o zigoto. Aumentou, eu só posso ter uma fecundação. E aqui, ó, eu tenho manutenção do número de cromossomos. Só pode ser uma mitose, certo?
E com isso a gente sabe, então, que esse ciclo ele possui uma meiose gamética. Vou chamar ele de diplobionte, porque o adulto é diploide. A meiose está acontecendo para formar gametas. E esse é o ciclo reprodutor que acontece em algumas algas e em todos os animais, com exceção lá dos quinidários, que a gente vai ver mais para frente. Todos os animais possuem esse ciclo. Olha a diferença agora para esse ciclo que é o aplobionte. O aplobionte ou aplonte, ele tem esse nome por quê? Porque o organismo adulto é haploide. Então, aplobionte, vida haploide, né? Então, aqui vai ser o organismo haploide. Olha a diferença do outro ciclo. Ó. O organismo adulto formou gametas. Só que o adulto já é haploide e o gameta é haploide. Tem como acontecer uma meiose aqui? Nem pensar. Beleza, então a gente vem para cá. Ó, haploide foi para diploide. Tem como acontecer meiose aqui? Também não. Agora, ó, tem o 2N aqui que foi para N. Reduziu o número de cromossomos? Reduziu. Então, aqui está acontecendo a minha meiose. Beleza? Aí, as outras partes, agora a gente já sabe, né? Se aumentou o número de cromossomos é uma fecundação e se manteve uma mitose. Então, esse ciclo, ele tem meiose zigótica. Por quê? Porque a meiose está acontecendo para formar o zigoto, tá? E ela vai acontecer com algumas algas, tá bom? Bom, vou falar para vocês do ciclo aplodiplobionte, certo? Esse é o ciclo que interessa para a gente nessa aula. Na verdade, entender os outros ciclos são importantes para a gente poder também entender esse ciclo. E aí a gente tem que saber o seguinte, que o ciclo aplodiplobionte, ele tem esse nome aplodiplo, porque eu tenho 2 organismos adultos, ó, um haploide e um diploide. Mas nos vestibulares tem um nome que é mais popular, que é metagênese. Metagênese, gênese é origem e metades, né? Então é como se eu tivesse 2 ciclos fundidos aqui, uma metade acontecendo desse lado, porque na verdade eu tenho um ciclo por alternância de gerações, né? Então vou ter uma geração diploide, que dá origem a uma geração haploide, e a geração haploide, que dá origem à geração diploide, certo? Como que a gente vai interpretar esse ciclo? Eu vou encontrar onde está tendo redução do número de cromossomos, onde está mantendo o número de cromossomos e onde aumenta o número de cromossomos. Então, vamos lá. Aqui, ó, de 2N está indo para N, desculpa. Reduziu, não reduziu? Então, aqui eu tenho uma meiose. Muito bem. As duas coisas que eu particularmente gosto de procurar sempre é onde reduziu o número de cromossomos e onde aumentou o número de cromossomos. Então, veio aqui desse outro lado, ó, gameta N, formando o zigoto 2N. Aumentou o número de cromossomos, então automaticamente eu já sei que aqui aconteceu uma fecundação. E aí, onde sobrar, é porque está mantendo o número de cromossomos. Quer ver, ó? De 2N para 2N só pode ser uma mitose. De N para N aqui, também só pode ser mitose, tá bom? E aí, olha que interessante que fica nesse ciclo aqui, ó. Eu consigo colocar as duas nomenclaturas que a gente já tinha visto. Então, aqui não é esporo? Esse organismo não foi quem deu origem ao esporo? Então, eu vou chamar ele de esporófito, vegetal adulto que produz esporos. Esse organismo aqui não produziu gametas, ó? Então, ele vai ser um gametófito, vegetal adulto que produz gametas. Assim fica fácil, não fica? Esse é um ciclo que a gente não pode tentar decorar, a gente tem que entender. O que vocês precisam ter decorado? A diferença de mitose, meiose e fecundação. Então, saber que gametófito sempre é haploide, esporófito sempre é diploide, e que células de reprodução, que são gametas e esporos, são sempre haploides. Se você tem esses conceitos que eu tinha colocado lá na frente, na cabeça, qualquer ciclo reprodutor vocês conseguem definir, tá bom? Então, vamos para a classificação aqui, ó. Metade desse ciclo apresenta uma reprodução assexuada por meio de esporos, e daí, de novo, justificando aqui porque é metagênese, né? Então, eu tenho metade aqui acontecendo na forma assexuada, e essa outra metade do ciclo representa a reprodução sexuada. Ele é um ciclo de meiose espórica, porque a meiose está acontecendo para formar esporos, isso em todos os vegetais. Vegetais só fazem meiose para produzir esporos. Então, a gente tem que desvincular o que a gente tinha que meiose é só para formar gametas, né?
Então, isso não existe. Então, nos vegetais, a meiose forma esporos e mitose forma gametas, tá bom? Então, lembra sempre que é diferente do nosso organismo. E quem faz esse ciclo reprodutor são os vegetais, os quinidários, que é o caso da água-viva. Lembra que o pólipo dá origem à medusa, a medusa dá origem ao pólipo? Para quem não lembra, tem um vídeo aqui já postado que mostra os quinidários, e daí tem lá a reprodução dos quinidários, e a maioria das algas também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que tenham gostado e que estejam ansiosos aí para estudar agora especificamente o ciclo reprodutor dos outros vegetais, não é mesmo? Gente, muito obrigada, um beijão para vocês e até a próxima aula nossa, tá bom? Tchau, tchau!